Vamos fazer uma breve revisão do que nós vimos até agora. No problema de programação estocástica, os dados do problema de decisão envolvem um conjunto de grandezas aleatórias ou variáveis aleatórias e nós vamos representar esses dados por um vetor de variáveis aleatórias chamado de QCI. Esse vetor QCI, que está aqui indicado, essa letra grega, ela vai ser indicada em negrito. Normalmente, uma realização desse vetor vai ser indicada fora de negrito, em letra comum. Então, o problema envolve decisões que precisam ser tomadas sem o conhecimento completo desses eventos aleatórios que são representados por QCI. Essas decisões precisam ser tomadas a despeito de não se conhecer a realização das variáveis incertas. Nós normalmente empregamos o vetor de variáveis de decisão x para representar essas variáveis. Pode ser que em uma formulação eu tenha uma variável adicional completando x, como variável de primeiro estágio. Então, no futuro, o que se observa? Se observa uma realização desse vetor xi. Nós vamos representar uma realização, por exemplo, como xi de ômega, onde ômega está caracterizando essa realização, ou xi de S, onde S está caracterizando um cenário, por exemplo. Então, no caso do produtor que nós discutimos, nós tínhamos aqui como vetor de variáveis aleatórias as produtividades associadas ao cultivo de trigo, milho e beterraba. Então, esse vetor xi, ele era um vetor com 12 entradas no nosso exemplo. Nós tínhamos 4 culturas, 2 delas eram idênticas, beterraba 1 e beterraba 2 eram, na verdade, idênticas, e nós tínhamos 3 cenários. Então, esse vetor era o vetor de variáveis aleatórias. E na medida que uma dessas realizações ocorre, a gente precisa tomar medidas corretivas, que são chamadas de recurso, e normalmente esse vetor de variáveis que nós vamos precisar decidir no futuro, a gente indica esse vetor como o vetor y, em negrito. São as variáveis que vão ser tomadas. Então, a convenção que está sendo utilizada aqui, em muitos textos de otimização, um vetor é normalmente indicado em negrito. Aqui a convenção é que um vetor vai ser indicado em negrito sempre quando ele for uma função de variáveis aleatórias. Então, o vetor y ele vai ser caracterizado em negrito sempre quando ele fizer referência, quando ele for a função de uma variável aleatória. Quando ele assumir um determinado valor particular, por exemplo, y de S, aí nós não vamos adotar em negrito. Então, a mesma observação nós vamos adotar para as outras variáveis que eventualmente dependam de um elemento subjacente aleatório, ômega ou S, por exemplo. Até agora, o modelo de otimização que nós obtivemos, ou o programa matemático, o problema de programação matemática que nós obtivemos, é um problema chamado na forma extensa, ou na forma explícita do problema estocástico em 2 estágios. Nós vimos até agora problemas em 2 estágios, existem problemas com mais estágios, nós vamos investigar também. Então, essa forma explícita, em que consiste essa forma? O que caracteriza essa forma explícita? Bom, ela envolve um conjunto de restrições que contém apenas as variáveis de primeiro estágio e um conjunto de restrições que envolvem as decisões de segundo estágio, normalmente designadas por y ou y e w no caso do exemplo que a gente viu. E no caso do problema na forma explícita, o que a gente tem também é que nós temos um conjunto de restrições para cada cenário. O caso que nós tratamos até agora é um caso em que todo o futuro é representado por um conjunto de cenários finito. Esse conjunto de cenários é chamado de suporte do conjunto de distribuição de probabilidades do meu problema. Então, no nosso caso, nós temos um problema de programação, como nós vimos até agora, nós temos um problema de programação estocástico com suporte finito. Isso significa que o conjunto S, que
caracteriza os cenários é um conjunto discreto e nós utilizamos isso formalmente para representar e utilizaremos isso no futuro para resolver esses problemas. Então, nesse exemplo que nós vimos até agora, isso será bastante comum ao longo do curso, embora a gente vai ver um exemplo na sequência em que a distribuição de probabilidades é uma distribuição contínua, a distribuição de probabilidades das variáveis aleatórias é uma distribuição contínua, isso facilita muito a resolução dos problemas de otimização estocástica. Então, no caso do problema de programação estocástica que vimos, com suporte finito, nós temos um conjunto de restrições e um conjunto de variáveis para cada cenário no conjunto finito de cenários. Então, essa forma explícita do problema de programação estocástica tem essa característica. Variáveis de decisão, da decisão que é tomada hoje, a despeito de não se conhecer a realização das variáveis incertas, um conjunto de variáveis de decisão indexado para cada cenário e um conjunto de variáveis de decisão, de conjunto de restrições, acoplando as variáveis de segundo estágio e as de primeiro estágio para cada cenário também. E no caso que nós vimos até o momento, o problema de programação estocástica é um problema de programação linear. As relações entre as variáveis são todas relações lineares, você tem um conjunto de restrições afim. A partir de agora, nós também vamos usar uma forma alternativa de representação do problema de programação estocástica, que é essa forma implícita. Por que ela é uma forma implícita? Porque ela considera, na sua apresentação, apenas as variáveis de decisão de primeiro estágio. Todo o impacto das variáveis de segundo estágio, ou das decisões, o custo das decisões de primeiro estágio no futuro, estão representados nesse termo aqui, que é uma expectativa em que dessa função q de x de xi, xi é o nome da variável, né, da letra grega. Então, essa função q de x de xi, o que ela representa? Ela representa o mínimo desse problema de programação linear sujeito a esse conjunto de restrições. E repare o seguinte, que eu estou adotando aqui na definição desse problema de programação linear que define essa função q de x de xi, tanto q quanto a h quanto t estão representados em negrito. Isso significa o quê? Que todos eles são dados do problema sujeitos à incerteza. Então, são dados incertos do problema nessa apresentação. Pode ter variações do problema em que alguns deles são determinísticos e outros são estocásticos. Eu representando em negrito, o que eu estou querendo dizer é que, em princípio, esses dados são dados incertos. Então, eles dependem, por exemplo, de cenários. Eu posso representar assim, Q de W é um vetor Q para uma determinada variável, escolha de uma variável aleatória, a ômega, não é W, é ômega, né? Perdão. Então, esse vetor de variáveis aleatórias, o meu vetor xi, no nosso caso, ele encapsula tudo isso daqui, ele encapsula o vetor Q, o H e a matriz T. O que está fixo aqui, que é importante que seja fixo na classe de problemas que nós vamos estudar, é essa matriz que multiplica a variável y, que é a variável de segundo estágio. Então, nessa apresentação, nessa forma implícita, eu estou deixando a representar todo o impacto da escolha de primeiro nível no segundo nível. Isso está, de fato, implícito. Então, a forma condensada, uma outra maneira de apresentar esse problema, é por meio dessa forma condensada. Quem é o problema de programação estocástica? O problema de minimizar C transposto x mais essa função Q caligráfico de x, sujeito às restrições de primeiro estágio. Repara que aqui só as de primeiro estágio exclusivas é que foram representadas. E o efeito das restrições de segundo estágio, eles estão representados na definição dessa função Q caligráfico, que é a expectativa. Tá? Expectativa em que desse
problema de otimização, do valor desse problema de otimização. Essa função Q caligráfico de x é chamada de função recurso. Essa é a forma que vai ser empregada pelos algoritmos de otimização que a gente vai estudar mais ao final do curso. A gente não precisa necessariamente empregar um algoritmo desses para resolver o problema, mas é provável que quando o número de cenários cresça muito num problema em que o suporte é finito, a gente não consiga resolver explicitamente o problema usando a formulação que a gente viu nos exemplos, em que cada cenário é representado por um conjunto de variáveis explicitamente e por um conjunto de restrições também associado a cada cenário. Então, a forma condensada ou a forma implícita, as duas são empregadas, elas são as formas mais empregadas para dedução e apresentação dos algoritmos. Elas são equivalentes porque a gente está, na verdade, representando o problema, esse problema aqui, ó, essa função, ela de fato substitui a forma explícita, ela é equivalente à forma explícita. Ela é equivalente no sentido de representar de fato o mesmo conjunto de variabilidades e a função objetivo é idêntica, mas é uma forma que não explicitamente trata as variáveis de segundo estágio. Isso está implícito na definição dessa função Q, que é utilizada para a definição da função Q caligráfica, que é a função chamada função recurso.